Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, nós estamos com o arquiteto Renato Siqueira. Renato, vamos falar um pouquinho agora também de um novo fenômeno urbanístico que a IMTT está implantando no município, que são as ciclofaixas, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você: calçada eu sei que é feita para pedestre. Por mais que bar coloque cadeira, que carro pare em cima, que todo mundo tem que ir para a rua. Agora, a ciclofaixa, aquele pedacinho, corresponde a uma pseudo-calçada ou são os transeuntes que foram parar na rua? Você está mencionando o conflito calçada, ciclofaixa e ciclovia, por exemplo, a da Beira Valon? Sim. Do canal Campos Macaé? Sim. Pois é. É importante nós ressaltarmos o seguinte, que excetuando a ciclovia da 28 de março, né, a da Avenida Arthur Bernardes, a da Felipe Web, todas implantadas, ciclofaixas especialmente, estão fora da norma definida pelo CONTRAN enquanto largura mínima para demarcação e a própria forma de demarcação. Voltando à questão da Avenida José Alves de Azevedo, aquela ciclovia, o Código Brasileiro de Trânsito permite que, em caso de falta de espaço na caixa de circulação, na rua propriamente dita, isso pode ser feito na calçada, mas não naquela condição, né? Nós temos ali um obstáculo, primeiro, que é a mureta que passa ao lado da ciclovia, que tem 50 centímetros e ela já é um risco iminente de acidente. A outra questão é que a ciclovia ela é subdimensionada. O Código Brasileiro de Trânsito define que a ciclovia, ou melhor, a resolução do CONTRAN, que as ciclovias em mão única devem ter 1,50 m. A da Avenida José Alves de Azevedo tem 1 metro. As ciclofaixas todas têm cerca de 78 a 80 centímetros. Só para você ter uma ideia... Deveriam ter quantos? No mínimo 1,5 m, 1,50 m. Tudo errado, e embora existe uma resolução específica para você fazer esse tipo de intervenção. Pois é, e hoje, Renato, só te interrompendo um pouco, é muito difícil para o leigo, quanto mais para o profissional, de errar uma questão dessa, dada a quantidade de informações e da possibilidade de acesso que tem. E aí eu fico com dificuldade de nominar o motivo pelo qual isso acontece. Chamar de incompetentes profissionais? Não. Será que é falta de vontade de acertar? Olha, eu concordo com você em parte, né? A gente está falando tanto em incompetência, isso tem sido tão recorrente que talvez já estejam entendendo que isso é algum tipo de elogio. Sim, sim. Né? Acho que a gente poderia falar em amadorismo, né? Que talvez fique mais claro do que está acontecendo. Porque, então, só repete, por exemplo, em frente ao Batista ali é uma ciclofaixa. Ciclofaixa. A diferença entre ciclofaixa e ciclovia é a seguinte: a ciclovia ela tem um espaço específico para ela que não toma parte da pista de rolamento de veículos. As ciclofaixas é toda situação em que a demarcação toma espaço da circulação de veículos. Essa, propriamente dita, da ciclofaixa, isso. Nós temos de 75 a 80 centímetros, quando teria que ter no mínimo 1,5 metro. Então a impressão que eu tinha exatamente do risco de você acabar indo para a rua na parte é grande. Sim, e há ainda uma definição no artigo 201 do Código Brasileiro de Trânsito que diz que os veículos devem circular a uma distância mínima de 1,5 metro das bicicletas. E esse 1,5 metro de largura de ciclofaixa não é aleatório, porque ele está vinculado a essa determinação desse artigo 201. E isso, caso não ocorra, é considerado falta, infração média, sujeito a multa. Ou seja, todos nós, involuntariamente, estamos correndo o risco de sermos multados, né? Se isso fosse levado a sério. Agora, e o risco de um acidente com direito à indenização é grande, porque se o carro invade a calçada, né, como se eu estou errado, invadiu a calçada, em tese, ele invadiu uma área privada ao transeunte. A ciclofaixa também parte do princípio que é uma área privada.
Se o carro invade ali, está invadindo uma área... Ela não é uma área privada, é uma área exclusiva de circulação de bicicleta. E quando faz assim? Né? Que ela atravessa, como tem ali... Ela atravessa... Isso é permitido? Mas isso é uma aberração, né? É isso que eu estou perguntando, porque elas estão falando em linha reta. Dentro das anormalidades, isso deveria merecer um Oscar tem ali de no aberração. Sesc Mineiro, no Sesc de Guarulhos, no SESI. Não tem uma que atravessa ali? Aquilo ali é permitido por lei? Não. Inclusive ali você tem dois problemas. O primeiro deles é que ela atravessa um trecho onde você muda a velocidade de circulação de carro. Por quê? Porque você vem trafegando em plano com o veículo e você vai pegar logo adiante um sentido em subida. Porque a cabeceira da ponte, para você vir para cá, ela é em subida. Isso quer dizer que qualquer motorista bem treinado, ele vai aumentar a velocidade, senão ele não consegue subir. Claro. Se ele mantiver a mesma velocidade que ele vem ele vai dar um balão e do plano, ele vai voltar. Se ele tendo que aumentar a velocidade, com o ciclista circulando à frente dele, o potencial de acontecer acidente é muito grande. Outra questão é a seguinte, a largura mínima de ciclofaixa é 1,5 m em sentido único. Nesse trecho específico, você tem um cruzamento ainda de mãos inversas. Uma que vem da ponte Barcelos Martins e a outra que vai no sentido contrário. Nesses casos, a prescrição para ciclofaixas é de 2,5 m. Piora mais ainda a condição. E ainda você tem outro fator. Todas as delimitações laterais da ciclofaixa são feitas por tachão. Embora o Código Brasileiro de Trânsito permita isso também. Mas ele permite quando a ciclofaixa está demarcada dentro da norma. Que vamos repetir, de 75 a 80 que nós temos aí. Isso. Quando deveria ter no mínimo 1 metro. 1,5 m. 1,5 m. Então está bem distante. Está 50% do que deveria ser. Agora, metade. O Ministério Público, e aí eu queria até tocar uma questão com você, os táxis, por exemplo, e eu gostaria que você me desse um dado até importante com relação àquela ex-treinadora, não sei de qual esporte? Era do Flamengo. Do Flamengo, de um acidente de ônibus e tal. E ela tem um termo de ajustamento de conduta feito em Campos. Eu queria que você explicasse um pouco por que ela fez isso. Ela, por uma questão de acidente, né, ela acabou ficando paraplégica. E na divulgação e na busca de soluções para as cidades, ela percorreu Campos, notou essa deficiência no município e propôs uma representação no Ministério Público, e o Ministério Público acatou e acabou sendo denominado de TAC 096 de 2006, hoje, que recorridas vezes foi prorrogado o atendimento a esse TAC, e a gente continua com o desacordo, tanto com relação às calçadas quanto às ruas, principalmente rampas de acesso a deficientes físicos do município. Inclusive, você está tocando num assunto tão sério que essa questão da ciclofaixa, então, eu fiquei estarrecido com essa diferença. E quantas mortes, infelizmente, podem vir a ocorrer, se já não aconteceram, em que a prefeitura é diretamente responsável como ré em ação civil de indenização? Não resta dúvida. Inclusive, a despeito de ainda não haver o tráfego no sentido Guarulhos Centro pela ponte Leonel Brizola, já ocorreu um acidente nessa ciclofaixa em diagonal, que no meu entendimento ela é totalmente em desacordo e absurda, com o ciclista, envolvendo o ciclista. Já tem o registro de um acidente. Pois é, eu acho, como advogado e com o parecer do Renato, que a Procuradoria-Geral do município de Campos já devia ter se manifestado há muito tempo com relação a isso. Isso é um problema de ordem social, de segurança e de vida. Nós hoje, neste momento, podemos estar aí com várias pessoas correndo risco de morte devido a uma verdadeiro, como ele colocou, amadorismo do corpo técnico que trabalha com a mobilidade do município. Não é isso, Renato? Correto. Renato, vamos falar um pouquinho, você tem tido aí alguns conflitos com alguns agentes públicos, e o último recente causou aí algumas polêmicas. Eu queria que você explicasse realmente o que aconteceu e com quem foi e por quê. Bom, nós recentemente temos tratado da questão do mercado municipal de Campos, né? Que, para quem não sabe, é um mercado inaugurado em 1921, cujo projeto teve as suas referências no Mercado Central de Paris, que não existe mais, o que aumenta a relevância de preservação do nosso mercado. E ainda, no estado do Rio de Janeiro, só existem 2 mercados assim, com esse tipo de solução, assemelhados ao Mercado de Paris, que é o de Campos e o de Angra dos Reis.
né? O nosso mercado, ele é de 1921, mais antigo, por exemplo, do que o mercado de São Paulo. E nós temos observado as obras que estão acontecendo em torno do mercado. Isso chamou a atenção do Observatório Social, onde, no início do mês de junho, eu e o outro diretor do Observatório, o advogado José Paes, estivemos fazendo uma visita, fomos muito bem recebidos pelo presidente do Copan, que é o senhor Horácio Soares, e fizemos o requerimento verbal de termos acesso ao projeto que estava sendo desenvolvido, ou que teria sido desenvolvido. A gente imagina que o projeto já deveria estar pronto, porque é inconcebível você fazer qualquer obra que não tenha um projeto. Claro. Principalmente no setor público, né? Em que há todo um pré-requisito de montagem de processo. Sem as paredes, né? Sem a estrutura. E no poder público você sabe que tem que ter licitação, tem que haver um projeto, tem que ter um orçamento. Isso requer basicamente um projeto. Para nossa surpresa, esse projeto foi liberado e entregue às nossas mãos na Secretaria de Obras numa velocidade muito grande, embora tenhamos requerido só de forma verbal. E ao pegarmos esse projeto e analisarmos, nós percebemos que haviam várias aberrações que não trariam nenhum benefício no resgate desse patrimônio e valorização desse patrimônio. Porque através da Resolução 5 de 2013, publicada no Diário Oficial em 13 de setembro de 2013, consta arrolado nesse tombamento o mercado municipal, cujo endereço é Praça Zeredo Coutinho. Lembrando que a Praça Zeredo Coutinho é onde estava o camelódromo. Então, preteriram de referência de um bem tombado pelo patrimônio com valor histórico o seu endereço. É como se você e eu existíssemos sem nome. Tiraram a identidade do mercado. Tiraram a identidade do mercado, né? Consequentemente, essas obras seriam feitas de modo que essa identidade estaria mais deturpada e corrompida ainda. Só para você ter ideia, o camelódromo, ele eliminaria aquela rua que tem entre o camelô e o mercado municipal, e estariam sendo duplicadas as bancas dos camelôs e o camelódromo encostaria no mercado. Esse é um detalhe. O outro detalhe desse projeto inicial é que todas as árvores centenárias que estão atrás do mercado seriam cortadas. Ali seria edificado um prédio administrativo de 2 pavimentos. Iam cortar as árvores. Iam cortar as árvores centenárias. É bom a gente ressaltar isso, né? Ainda tem uma implicação ambiental paralela nesse tipo de atitude. Seria construído um prédio administrativo para atendimento das necessidades do mercado. Do outro lado, a Feira Livre, que foi implantada aquela cobertura em caráter provisório, tanto é que ela foi feita em estrutura metálica, seria substituída aquela cobertura por uma cobertura também em estrutura metálica, porém com o seu desenvolvimento em forma de onda. E não, como se não bastasse só esse tipo de intervenções impróprias, ainda todo o perímetro do mercado seria cercado por um muro. Muro esse com cerca de 1,10 m de alvenaria, daí para cima até cerca de 2,10 m com um alambrado. Não posso perder a chance da piada, né? Muro, alambrado, só faltam um sistema de segurança e alguns guardas da Polícia Militar. De repente aquilo não seria uma nova casa de custódia, porque pelo que você está colocando, isso não é mercado municipal. É verdade, né? Nós percebemos os espaços públicos cada vez mais isolados da possibilidade de o cidadão E aí houve conflito, contemplar. Só para a gente poder aproveitar que a gente está quase chegando ao final. E aí houve algum conflito seu com o futuro? Houve, porque depois que nós fomos apresentar esse projeto na rádio, numa das rádios locais, o presidente do Copan, o senhor Horácio, ligou para a rádio contestando que não havia esse projeto. O projeto é esse que você já estava em mãos? Projeto este que nós tínhamos em mão, fornecidos por ele. Sim. E aí se travou um diálogo, né, de contestação, tanto da minha parte quanto da dele, sendo agendada para o próximo programa. Isso foi numa sexta-feira, agendado para segunda-feira. Com a presença dele. Com a presença dele, para nós debatermos ao vivo essa questão. Aonde eu apresentei novamente o projeto, foi apresentado o projeto e ele continuou, eu não vou dizer categoricamente, porque isso foi falta de categoria, né, ele negar
a existência de um material que ele mesmo forneceu. E eu entendo o seguinte, Cláudio. Ele, ao vivo, disse que aquilo ali não existia? Ele, ao vivo, disse que não existia. Né? E eu acho assim, todos nós... Achou que você criou, então, aquilo, né? Talvez, né? Não tem outra solução. Se você chega com eu não sei se ele estava com óculos, que o foco estava um pouco distorcido. Se você chega com um projeto, identificar o que era. O projeto não existe, é porque você pode ter criado o projeto, até como urbanista, né? Inclusive, deixar o programa aberto aqui para o Horácio. O Horácio é pessoa que eu tenho um carinho grande para o Horácio. Estou fazendo essa brincadeira aqui porque a história é surreal, né? Mas o programa está aberto para o Horácio. O Horácio, se quiser participar, aliás, já foi convidado para outras situações. Então, as palavras do Renato aqui podem ser contraditas com o maior prazer, o programa até porque é aberto a todos. Então, esse projeto, ele foi entregue por nós e depois houve uma reunião no próprio Copan, no dia 18 de junho, onde foi tratada a questão da intervenção no mercado municipal. Perfeito. E a partir da qual seriam modificados os aspectos desses projetos. Okay. O principal deles, a questão do abatimento das árvores. Perfeito. Renato, nós temos ainda 3 minutos, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, agradecer muito a sua presença, foi de extrema relevância as informações que você passou em todos os âmbitos, e com certeza isso aí será replicado nas redes, vou tomar a licença de colocar no blog também, para fazer essas instruções, e faça suas considerações finais. Tá, obrigado, Cláudio. Bom, eu queria ressaltar a extrema necessidade de um município abraçar a questão do planejamento, porque nós estamos vivendo uma crise de planejamento em todos os setores, seja ele na questão da mobilidade urbana, pelos diversos aspectos que nós destacamos aqui, e principalmente com relação à valorização do seu patrimônio histórico. Só para se ter uma ideia, Campos é o segundo maior acervo de arquitetura eclética existente no estado do Rio. Só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Né? E nós temos o caso recente aí do mercado municipal que merece um tratamento totalmente diferenciado e do que vem sendo considerado pelo município de Campos, especialmente pelo Copan. Né? Na medida em que as obras estão acontecendo e o artigo 6º, item 5 da Lei 84/87 de 2013 diz que nenhuma intervenção pode ser feita em torno de um bem tombado sem a anuência do Copan. E isso não tem acontecido e as obras estão em curso lá com a placa que identifica um orçamento de mais de 10 milhões de reais. Perfeito. Bom, eu agradeço a oportunidade. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até a próxima com mais um entrevistado.